Olá, eu sou a Cida Desideri, seja bem-vindo a este canal, o seu Manual de Cozinha Rápida. E atendendo a pedidos de alguns inscritos do canal, hoje eu te ensino a fazer um pão caseiro na panela de ferro com a casquinha crocante. Bora! São apenas 4 ingredientes e a receita é super fácil, mas não perca as dicas importantes que eu vou te passando ao longo do vídeo. Aqui eu utilizo 500 gramas de farinha de trigo, 7 gramas de sal e 7 gramas de fermento biológico seco. Você também pode utilizar o fermento fresco, é bem fácil, multiplique por 3, então seriam 21 gramas de fermento biológico fresco. E acrescento 350 ml de água morna, aquela que você coloca o dedo e a temperatura não te incomoda. Não pode ser muito quente, porque senão você mata o teu fermento. E outra coisa, não reduza a quantidade de água, senão o seu pão não vai ficar hidratado, ele vai ficar seco e duro. Incorpore bem os ingredientes e transfira a massa para uma bancada com um pouquinho de farinha e comece a sovar por uns 10 minutos. Você também pode sovar em sua máquina de pão ou batedeira, sove até que você obtenha uma massa lisa e brilhante. Faça uma bola com a massa e coloque de volta na tigela. Passe azeite para que ela não crie uma película seca. Cubra com um filme plástico, com guardanapo e deixe num lugar quentinho, crescendo por até 1 hora ou até que ele dobre de tamanho, o que acontecer primeiro. Olha só como é que vai ficar. Para chegar nessas quantidades exatas de farinha, água, fermento, eu refiz essa receita umas 4 vezes. A massa bem hidratada tende a ser um pouco mais grudenta e quando a gente está fazendo pão, sempre quer colocar um pouco mais de farinha de trigo para ir secando a massa. Essa massa, o ideal é você colocar o mínimo possível de farinha de trigo na bancada e não acrescentar nenhum outro ingrediente, porque a receita está justinha. Transfira a massa para a bancada, polvilhada com um pouquinho de farinha de trigo e você deve modelar a massa fechando em dobras, dessa forma fazer um boleamento. E aqui eu vou utilizar uma técnica que eu já apresentei em outro vídeo, de colocar em uma bacia de inox forrada com guardanapo, polvilha um pouco de farinha de trigo, coloca a massa, polvilha mais um pouco de farinha por cima e cobre, fechando o guardanapo, deixando a massa em um local quente. Deixe a massa descansando por 30 minutos. Você já pode colocar uma panela de ferro no seu forno para ir esquentando. Se você não tiver uma panela de ferro, não tem problema. Você pode usar uma forma de alumínio alta, ou um refratário, ou ainda uma panela, desde que não tenha aquele cabo plástico ou pegadores, que precisariam ser retirados, porque senão vai ficar um cheiro forte. Transfira o pão para a panela, que já está muito quente, então tome cuidado. E aí, com o auxílio de uma faca afiada ou uma lâmina, faça os cortes no pão, que na verdade esses cortes servem para produzir a pestana. A pestana é desenvolvida em 3 estágios. No primeiro existe o cozimento do pão. No segundo momento, ela deve levantar de uma forma delicada e faz com que o pão cresça de uma maneira uniforme. E a terceira é a estética, quando ficam aquelas cascas abertas parecendo flores, que é bem difícil de conseguir, mas não é necessário, mas o pão fica muito mais bonito. Borrife um pouco de água fria sobre o pão, isso vai ajudar a criar uma casquinha mais crocante e mais bonita. Tampe a panela e devolva ao forno, que deve já estar com 200 graus. Asse com a tampa por 25 minutos, então você retira a tampa, volte a temperatura do forno para 180 graus e deixe até que o pão fique na cor de sua preferência. Aqui em casa, aproximadamente uns 30 minutos. Esse tempo vai depender muito do seu forno e de como você gosta do seu pão, mais branco ou mais queimadinho. Outra dica importante, assim que a panela sair do forno, já retire o pão de dentro, porque a panela está muito quente e o pão vai suar dentro dela e não vai ficar tão crocante. Se ficou com alguma dúvida, me deixe aqui nos comentários. E não se esqueça,
se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal. Assim você não perde mais nenhuma receita que sempre chegam aqui com bastante explicação, com dicas, porque eu quero que você faça em sua casa uma receita que agrade você e a sua família. Então, se você gostou, já me deixa seu like, compartilhe essa receita com quem está a fim de aprender a fazer pão, com quem tem dificuldade, com crescimento, com fermento, enfim. Tá aí todas as dicas para você ter em sua casa um pãozinho macio, delicioso, macio por dentro e com a casquinha crocante por fora. E faça como os inscritos que pediram essa receita para mim. Me inscreva pelas redes sociais, eu tenho Instagram, Facebook, aqui no YouTube. Me peça qual receita você gostaria. Eu vou estudar, vou trabalhar essa receita e trago aqui para você. Eu espero realmente que você tenha gostado. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.